Olá, os amigos que acessam o canal, aqui é o Wad. Vamos lá que agora eu vou contar uma historinha a vocês. Como foi meu envolvimento com o Marabu. Aqui foi o seguinte, foi quando eu fui no aeroporto de Recife, que eu fui verificar as coisas de horário, que quase que eu viajo. Ainda cheguei a comprar a passagem, eu ia para São Paulo. Então, o seu Marabu, eu só iria assentar ele quando eu voltasse de São Paulo. Aí, foi o que aconteceu de eu assentar logo o Exu Caveira antes de eu viajar para São Paulo, porque eu queria que ele tivesse mais firme comigo e ele me ajudasse quando eu estivesse lá, que eu ia para São Paulo fazer um bico na praia de Manguaguá, na casa do meu irmão. Aí aqui foi quando eu fui para o aeroporto, a saber de umas coisas lá, no aeroporto de Recife. Tá vendo eu aqui? Inclusive tive um probleminha com minha passagem. Eu não posso relatar o que aconteceu, mas aí aqui, depois daqui, eu voltei a parada de ônibus onde pega para ir para São Paulo, porque como eu ia viajar de 2h55 da madrugada, aí eu fui logo fazer o roteiro e saber onde era. Agora vamos contar, porque isso aqui é a introdução para vocês entenderem que eu só ia fazer quando eu voltasse de São Paulo. Mas, como um dia recebi um recado, eu estava sentindo uma coisa no coração de não ir. E eu jogava e os eixos ficava calado. Aí o que aconteceu? Uma sexta-feira, fomos com um amigo para casa que ele estava de piscina. Aí ele queria falar com uma entidade. Aí no caso quem recebeu a entidade foi ele, foi Ritinha. Aí Ritinha perguntou para mim, moço, você vai viajar, né? Aí eu disse, vou Ritinha, vou viajar. Aí Ritinha é uma mestra da Jurema. Aí ela disse, moço, o senhor não vai demorar lá. Eu disse, Ritinha, mas eu vou para demorar uns 6 a 7 meses lá, eu não vou voltar rápido. Aí ela disse para mim, mas moço, o senhor não vai demorar, os seus vão lhe trazer de volta rápido. Eu disse, mas Ritinha, eu não posso ir para voltar rápido, eu tenho que voltar logo. Eu tenho que demorar lá para poder pagar minhas passagens e ganhar um dinheiro lá para trazer. Ela disse, não adianta, moço, se o senhor quiser ir para desopinar, ir para ter uma experiência, o senhor vai, mas o senhor vai voltar rápido. Aí, depois que ela me disse isso, eu desisti. Eu disse, então eu não vou, Ritinha, para eu ir e voltar rápido, eu não vou. Então, eu acionei o seguro da minha passagem e cancelei a passagem. Aí, como eu fiz isso, aí eu comecei o processo de comprar as coisas para sentar Marabu. Aí por que aconteceu isso? Eu vou explicar a vocês. Eu estava no bar de uma amiga que ela teve aqui. Inclusive, ela estava muito mal, se sentindo mal, etc. Estava desconfiada que fizeram uma macumba lá para fechar o bar dela, tudo. Aí eu dei uma vela para ela em Exu Caveira, passar no corpo dela e acender a vela e pedir para que ele tirasse aquele mal dela. Aí ela subiu, foi e fez isso. Aí quando ela fez isso, ela incorporou, em frente ao assentamento do meu Exu Caveira, ela incorporou o Exu de 2 cabeças dela. Ele veio exatamente naquele momento. Aí eu comecei a cantar, cantei. Aí depois ele subiu. Aí a gente desceu, eu fui lá com ela no bar dela. E lá ela foi desmanchar um probleminha que estava lá no bar dela, que essa magia que fizeram para fechar o bar, que estava com inveja dela e fizeram a magiazinha. Aí o que aconteceu? O mestre dela que estava desmanchando tudo, um mestre ótimo, eu falando com ele, já tinha terminado de desmanchar tudo, blá blá. Aí conversando com ele, eu sempre quando eu estava conversando com ele, eu perguntava algumas coisas, eu perguntei. Aí ele, ao mestre, qual dos meus Exu é meu Exu de frente, o meu Exu principal? Que eu pensava que era Exu do Lodo. Aí, Exu do Lodo, Exu Caveira. Aí o mestre disse, moço, nenhum desses 2 Exus seu é seu Exu principal. Seu Exu principal é Marabu. Eu disse, como assim, mestre? Como é que meu Exu principal é o mestre Junqueira?
como assim? Ele é o mestre da Jurema, mas ele também é Exu, mas é o mestre da Jurema. Eu disse, como assim, Marabu? Ele disse, seu principal Exu é Exu Marabu. Aí ele disse, você lembra uma vez que você viu um homem na sua cadeira game? Um homem grande, muito forte, morenão, sentado, que você quase morre de medo, infartou, achando que era um demônio? Aí eu disse, sim, isso aconteceu mesmo comigo. Aí eu digo, aquele homem que você ouviu era o Exu Marabu, que estava lhe olhando. Eu vou dar uma pausa aqui, agora a gente vai direto para a história para vocês entenderem melhor. Teve um inverno aqui, eu ainda não tinha nenhuma quartinha de assentamento, nada. Eu só tinha comprado as coisas as miçangas, né, para fazer o jebe do meu orixá, a estaltinha do meu orixá, etc. Claro que não é um ibá, que no Queto tem ibá, tudinho, raspa-cabeça, etc. Aí, era inverno, estava chovendo, as paredes molhadas. Tem um problema com isso, que eu não consigo dormir no quarto com as paredes molhadas, porque lá tem gesso, não tem janela e fica com uma umidade e um cheirinho de mofo. Aí isso eu tenho uma alergia da asma. Então, naqueles primeiros dias que começou a chover, que começou a molhar a minha paredes, que é tudo rebocado, dentro e fora, mas mesmo assim molha as paredes porque eu moro na praia e aqui a chuva é de vento muito forte. Então, essa chuva de vento muito forte traz muita água para a parede e molha a parede dentro e fora. Aqui embaixo acontecia isso, mas depois que eu botei a cerâmica na parede não aconteceu mais isso. E lá em cima, como não tem cerâmica, é só rebocado dentro e fora, aí molha toda a parede, que é os dois lados, o lado que é o lado da praia e o lado de trás da casa. O lado da frente e o outro lado não molha. É só esses dois lados que é onde bate com vento e molha. Aí, como já estava tudo molhado, eu não tinha nenhum assentamento na minha sala, que é onde tem minha televisão, onde está meu som grande da LG, onde é a mesa do meu computador, minha cadeira game. A cadeira game que eu tenho é uma cadeira da Pichawa, que eu não lembro bem o nome, mas era a maior cadeira da Pichawa, que foi até um dia que eu ganhei do PagSeguro. Eu comprei essa cadeira à vista. Na época, se não me engano, foi 2.800, é uma cadeira grande, bonita, chique, muito bonita, preta. É uma cadeira game, que ela tem um pombo bordado em cima onde fica a cabeça da gente. Ela é grande, é linda, bem confortável, as costas viram e tudo. Tem um unboxing dela no meu canal. Aí eu peguei meu colchão, tirei do quarto. Desse dia eu não dormi aqui embaixo. Eu não tirei meu colchão para botar aqui embaixo, porque estava começando a chover, mas só começando, já tinha molhado a parede, já começou aquele processo de umidade, aquele cheirinho que fica um cheirinho meio de mofo, foi muito úmido. Aí prontamente eu peguei meu colchão, tirei do quarto e fui para a sala, que a sala é junto do quarto. Só que lá na sala tem janela na porta e tem janela de vasculhante, mas no meu quarto não tem nenhum tipo de janela. Aí eu botei meu colchão lá, onde fica a minha TV, meu som, minha mesa do computador, com a cadeira game de lado. Botei o colchão, forrei tudinho e me deitei lá com o ventiladorzinho ligado. Quando foi de madrugada, eu desdobrado, eu estava de lado, deitado de lado, só que eu estava desdobrado de lado. Então eu conseguia ver, na forma que eu estava de lado, deitadozinho de lado, eu via meu som todinho, que foi o primeiro caixa junto de mim, o rackzinho do som que eu comprei, a central do meu som, eu via meu home Blu-ray, eu via a minha TV, que é de 55 polegadas, muito grande, e o outro caixa lá no cantinho, eu via tudo. Até então, estava tudo tranquilo, eu não percebi nada. E eu estava desdobrado, mas só que eu estava junto do meu corpo. Eu estava vendo tudo. Aí eu comecei a me virar. Aí fui me virando devagarzinho. Aí fiquei de bruço, né? E isso, eu desdobrado, também vai virando junto. Aí fui vendo mais coisas. Quando eu fui me virando para o outro lado, aí começou eu vendo uns pés grande, moreno. Agora só que os pés eram grandes, não estava de sapato nem de sandália, nada. Uns pés grandes, pé grande mesmo.
Aí primeiro vi os pés, estava de calça e sem sandália, sem sapato, sem nada. Quando eu vi aqueles pés, aí meu coração acelerou. Aí eu pensei, agora eu vou ser assaltado, me lasquei. Tem um homem aqui na minha cadeira. E, na verdade, eu fiquei esperando. Aí ali eu já fiquei assim, paralisado. Agora, né, já que tem um homem aqui perto de mim, na minha cadeira game, eu vou ser assaltado, eu tô lascado. Aí fiquei ali paralisado, morrendo de medo, para ver o que ele ia fazer comigo, né? Só que continuou lá sentado, não saiu da cadeira, não se mexeu, continuou lá sentado e nada de sair. Eu disse, não, tem algo estranho. Aí eu peguei, fui subindo o meu olhar, comecei a olhar para cima. Aí estava de calça, fui olhando, cheguei na parte das mãos, onde a gente bota o apoio de mão. Aí as mãos grandes, mãos bonitas, dedão assim de homem forte, bonito. Aí fui vendo aquela parte da calça para cima sem camisa, a barriga musculosa, de homem que faz autorofilismo, aquelas barrigas fortes. Agora bem moreno ele, uma mãozona, do jeito que o pé era grande, a mão era grande. A mão bonita e o pé bonito assim, dedo e pé igual de ser humano normal, igualzinho. Aí eu fui subindo o peitão, aquele peitão de homem alterofilista, malhado, um peitão danado, muito forte, os braços fortes. Aí eu subi mais, ele estava olhando para mim, tinha esse homem olhando para mim, morenão, bem morenão, um homem de um aspecto bonito. O olho dele era um pouco maior que um olho normal, porque ele era muito grande. Ele não era um homem de um tamanho de um homem normal, eu acho que ele tinha mais de 2 metros, aquele homem era um homem muito grande e muito forte, mas muito forte mesmo. E ele ficou só olhando para mim todo o tempo, ele olhando para baixo, assim, porque eu não estava no chão, no colchão no chão, e ele olhando para mim. E eu ali, eu já estava em pânico, vendo aquele homem, porque eu pensava que ele ia me assaltar. Até então eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo. Era um homem muito forte, moreno, bonito, morenão mesmo. Mas pense num homem forte, viu? Pense num homem forte, muito forte mesmo. Parecia até que fazia autorofilismo. Sem sapato, as mãos fortes, aqueles dedos grossos bonito, o pé muito bonito, com os dedão grosso, muito bonito, tudo limpinho, não tinha nada sujo, tudo muito limpo. Aí eu fui subindo, vi o rosto dele, ele olhando para mim, ficou sempre olhando para mim, de cima para baixo, né? Porque como ele era muito alto, ele alcançava quase toda a parte de trás da minha cadeira game, e ele olhando, continuava olhando para mim, não dizia nada, só olhando para mim. Aí eu fui subindo mais o meu olhar para cima, porque ainda tinha mais coisa para ver. Aí quando foi passando assim da cabeça dele, aí eu me assustei um pouco, me assustei um pouco mais, porque ele realmente tinha 2 chifres. 2 chifres que era assim, acho que uns 30 centímetros, não era reto, ele tinha umas curvinhas assim, os chifres, era 2 chifres. Aí pronto, naquele momento, como eu vi aquilo, eu disse, eu estou lascado, o diabo está aqui na minha cadeira, Satanás está aqui na minha cadeira, foi logo que eu pensei. Aí ali, eu me desesperei quando vi o chifre. Menino, olha, foi um pânico, e eu fiquei em pânico. Como eu já fui uma pessoa religiosa, protestante, passei 11 anos em religião protestante, fiz curso de teologia de 3 anos, foi lá que acabaram comigo no curso de teologia. Aí você tem muitas essas coisas de demônio, etc. Porque você estuda alguma coisa sobre isso, e eles usam isso para te coagir, para te fazer obedecer, porque na Torá nem fala de demônio, porque não existe demônio na Torá, mas na Bíblia da católica e principalmente a Bíblia dos evangélicos fala disso, né? Que é uma forma de você dar dízimo, é uma forma de você dar oferta, é uma forma de você obedecer, sempre fazendo terrorismo com você sobre o demônio, né? E a forma que você dá o dízimo, porque diz que em Coríntios, diz, se você não der o dízimo, o devorador vai
consumir o seu salário não vai render, não vai dar para nada, porque você não deu dízimo e nem deu oferta na igreja. Só que eles enganam você, porque o devorador que fala lá em Coríntios não é devorador. Depois eu fui pesquisar e estudar para entender o que era isso. O devorador era que lá em Israel nem tinha dízimo, que era assim, as pessoas tinham seus sítiozinhos, suas fazendazinhas, plantava arroz, plantava muito trigo, eles plantavam muito trigo, aí plantava feijão, plantava milho, aí como era isso? Juntava aquelas pessoas de povoado que não trabalhava, que não tinha muita grana, e acertava com elas para elas colher os grãos do que fosse o plantio daquele momento, de soja, de trigo, ou de milho, de feijão, ou de arroz, e a pessoa ganharia uma porcentagem do que colheu, que a pessoa ficaria para comer, porque naquela época não se usava quase dinheiro, o que se usava era a troca. Você, por exemplo, se pegava a sua galinha, trocava por um pato, pegava os seus ovos, trocava por uma verdura, por uma macaxeira, por um inhame, por uma batata inglesa, por leite de vaca. E assim era, as coisas eram trocadas, então não existia o dinheiro. E o dízimo, não existe dízimo porque o que existia era essa oferta. E os levitas, que são as pessoas que cantam, essas pessoas, elas ganhavam os alimentos sem precisar fazer nada, porque elas eram levitas. Quando eu fiz parte desta religião, eu era levita porque eu cantava lá. E eu era levita. Aí pronto. Mas vamos cá para vocês entenderem. Aí quem era o devorador? O devorador era os gafanhotos, que são gafanhotos maiores que um dedo. De repente vinha aqueles enxames de gafanhoto e comia aquela colheita. Então o devorador que se falava naquele período era os gafanhotos. Só que engana as pessoas pregando que o devorador é demônios. E sempre se engana as pessoas e as pessoas caem nesse engano. Aí vamos para lá porque eu estava vendo a vocês. Aí eu falei que esse homem que estava na minha cadeira no formato de um ser humano tinha chifre, um homem muito alto, que a parte de trás da minha cadeira onde se apoia, ele ultrapassava ali, eu não consigo passar com o meu corpo ali, de onde tem um pombo bordado no couro, porque é alto, que a minha cadeira game ela é bem confortável, é da Pichawa, a cadeira mais top da Pichawa. E aquele homem estava olhando para mim e tinha chifre. Eu fiquei em pânico, porque na minha cabeça, que coisa louca, né? Na minha cabeça eu estava vendo um demônio ou o diabo. Aí eu fiquei em pânico. Eu entrei em parafuso. Aí veja só o seguinte, aí ele continuou olhando para mim. Ele nem falou comigo, que ele não podia falar comigo, que eu acho que ele ficou olhando para mim com um olhar de pena, assim, aquele olhar terno de pena, que eu percebi que ele ficou olhando com pena para mim. Acho que ele estava dizendo, vige que humano mais frouxo esse humano aí, muito frouxo, porque ele não fez nada, sentado ele estava, com as mãos no apoio de mão, os pés lá no lugarzinho, não tinha aparência feia, só porque eu vi 2 chifres, eu fiquei louco daquele jeito, porque eu vi um homem na minha cadeira, porque minha casa toda fechada, eu pensei que eu ia ser assaltado. Mas também ele nem parecia um assaltante, que não vem um assaltante descalço para sua casa, e o assaltante não vem sem camisa, né? E um homem daquele bonito e sem camisa, né? E ainda nessa forma que eu estou descrevendo. Aí pronto, aí ali, quando eu fiquei em pânico, eu gritei para o meu espírito voltar rápido, que era para entrar em estado de catalepsia, e meu espírito entrar e eu poder sair dali. Aí foi o que aconteceu, eu gritei, não saía, quando saiu aqueles gritos altos, aí eu entrei no meu corpo, aí dali eu me levantei nas carreiras, saí, desci e não subi mais. Naquela noite eu não dormi mais. Aí vim para aqui para baixo, fiz um chazinho, tomei o chazinho e fiquei impressionado com o que eu tinha visto. Aí depois, passou um tempinho, eu subi lá, peguei meu colchão, minhas coisas e vim botar aqui embaixo para dormir, mas não dormi lá porque eu fiquei com medo de dormir lá. Eu só vi ele uma vez, mas não quer dizer que ele não teve mais de uma vez aqui na minha casa. Aí agora que eu vou explicar a vocês uma coisa. Sempre quando eu ia meditar,
depois desse tempo que eu vi ele para cá, quando eu ia praticar meditação, que eu passo assim 1h20, 1h30, às vezes 1h40 meditando, eu acendo incenso junto de mim, faço, como é que se diz? Antes de eu meditar, tem uns processos de respiração que eu faço, que é para eu entrar tipo no transe. Aí eu faço tudo ali, peço ajuda a Krishna para que Krishna me ensine e me conduza na minha meditação para eu atingir o que eu quero, que é o despertar, o desbloqueio da minha Kundalini. Então eu faço todo o meu processo, aí vou. Aí sempre que eu estava meditando, eu sentia uma coisa estranha. Eu sentia, depois que eu vi ele, eu sentia um calor, uma temperatura estranha no meu lado esquerdo. Toda vez que eu ia meditar. E eu pensava, mas isso é muito estranho, que coisa estranha. Toda vez que eu vou meditar, eu sentia uma temperatura, uma quentura no meu lado esquerdo. Aí foi passando. Aí aqui embaixo, quando eu meditava também aqui embaixo, até no período que eu tinha comprado a passagem, aí aquela quentura no meu lado esquerdo. Eu me sentava para meditar, com meia hora eu já estava sentindo aquilo. E às vezes o meu ventilador estava ligado e o meu ventilador ainda me alcançava, que meu ventilador no período estava rodando, aí me alcançava, mesmo assim eu sentia aquela quentura no meu lado, na minha lateral, que era uma quentura estranha, era uma vibração que eu não me sentia mal com aquela vibração, com uma quentura estranha na lateral. Aí, bora lá que eu vou continuar contando mais para vocês entenderem. Depois a gente vai passar aqui pro resto das fotos. Aí, eu ficava assim, tem algo estranho, isso não é normal, isso que está acontecendo quando eu vou meditar, né? Não é normal. E fora o fenômeno que aconteceu duas vezes comigo, uma foi eu meditando, eu estava meditando de dia aqui perto da minha geladeira, era mais ou menos umas 11 horas da manhã, e de repente eu escutei um barulho de uma coisa caindo na minha frente. Eu tinha acendido o incenso, colocado no sabãozinho no prato, ao meu lado. Quando eu abri os olhos para ver o que foi o barulho que caiu junto de mim, estava lá o incenso na minha frente, com os dois lados acesos. Aí eu fiquei perplexo, menino, que coisa estranha, como pode acontecer isso? Quebrou o incenso naquela parte onde fica a partezinha transparente e acendeu o incenso no lado que eu não tinha acendido, ficou os dois lados acesos. Isso já aconteceu com o charuto também aqui. Deu fazer um pedido para o meu irmão nas quartinhas, que meu irmão estava muito precisando de uma coisa, aí eu acendi, fumei os dois charutos, botei lá. Quando foi de manhã que eu vou ver, o charuto está com os dois lados acesos. Poxa vida, que interessante. E no dia que eu estava fazendo a oferenda, né, que eu estava fazendo a oferenda para o preto velho, isso aconteceu também. Eu escutei o barulho, quando eu olhei, o incenso estava no chão com os dois lados acesos. Eu fiquei todo arrepiado, fiquei surpreso, né? Aí, vamos lá. Aí, nesse dia que eu estava lá no bar, conversando com o mestre, aí eu perguntei também ao mestre, ô mestre, e aquela temperatura que eu sinto no meu lado esquerdo, quando eu estou praticando meditação, o que é isso, mestre? Que é uma coisa muito estranha. Eu sinto essa temperatura quando me sento para meditar, que começa os processos de respiração, eu sinto uma quentura no meu lado esquerdo. Aí ele me falou, é seu Exu Marabô. Quando você vai meditar, ele fica muito curioso, porque ele vê seus chakras e ele vê a movimentação que você faz nos seus chakras e ele vai para junto de você, porque ele fica curioso para ver o que está acontecendo com você. Toda vez que você sente aquela quentura no seu lado esquerdo, é ele que está junto de você. Aí eu fiquei passado, né? Fiquei perplexo, porque eu não sabia que isso estava acontecendo quando eu meditava, de Exu Marabô ir para junto de mim, acompanhar minha meditação. Apesar que eu já perguntei aos meus Exu no jogo de búzio se eu estava conseguindo atingir o que eu estava querendo com a meditação, e eles responderam que sim, porque eles veem, né? Porque eles não estão na quarta dimensão, na quinta, de lá eles conseguem ver a minha parte áurica, conseguem ver os meus chakras funcionando, eles conseguem ver a parte que eu não vejo constantemente. Então pronto, aí daí entendi que era Marabô. E aquele homem
que eu vi na cadeira, o próprio mestre me disse: aquele homem que você viu, que você morreu de medo, aquele homem é seu Exu de frente, é Exu Marabô. E eu não sabia que era meu Exu. Aí agora aqui a gente vai começar comprando as coisas para o assentamento dele, que já como eu não fui para São Paulo, aí eu combinei com minha amiga assim, de eu assentar o Marabô, porque era meu Exu de frente e eu não sabia. Fiquei passado que eu disse para o mestre, eu disse: mas se o mestre não queira, eu já tinha terminado de assentar meus Exu, e eu não sabia que Marabô era meu Exu e que Marabô era meu Exu de frente, o meu Exu da coroa. Aí ele disse: pois é, menino, é seu Exu, Exu Marabô, é seu Exu da coroa, eu sou Exu de frente. Aí eu fui pesquisar tudo, porque eu nunca liguei de pesquisar, porque eu não sabia que esse Exu era meu Exu. Apesar de ter visto ele, eu tinha visto tudinho, mas só que como eu tinha visto assim, eu achava que aquilo era um demônio, que era uma coisa mal. Inclusive eu perguntei: mas seu Junqueira, por que ele tem chifre? Eram 2 chifres grandes que não era reto, tinha umas voltinhas. Aí disse: moço, o que o senhor viu que pensou que era chifre, aquilo ali era a coroa de Marabô, porque Marabô é um Exu coroado, é um dos Exu mais antigos que tem, é um Exu muito sábio, e ele tem coroa. E o senhor viu aquilo na cabeça dele e pensou que fosse chifre, mas é a coroa dele. No mundo espiritual, a coroa dele é daquela forma, mas não são chifre. Aí eu fiquei, né? Fiquei perplexo, né? Eu disse: poxa vida, eu achando que ele era um demônio. Aí comecei a comprar as coisas para ele e para o Exu de 2 cabeças da minha amiga, que ficamos de assentar o Exu de 2 cabeças dela, porque ela tem Jurema tudo assentado, Mestra, Malungui, Pombagira, mas não tem o Exu de 2 cabeças porque ela não chegou a sentar. Aí ficamos comprando as coisas para o Exu de 2 cabeças dela. Aí aqui um imã desse é um meu e um dela, que é um para o meu Exu Marabô e um para o Exu dela. Agora no meu caso, o meu já está no meu Marabô, porque eu fiz o assentamento dela, do meu, antes do dela. Eu fui comprando as coisas do dela, mas só que depois ela deu uma parada por causa do bar, ela muito ocupada com o bar, e eu continuei. Assim que eu tinha oportunidade de alguma coisa, de alguma grana, eu comprava alguma coisa. Aí pronto. Eu vou cantar um pouquinho, porque é bom me cantando, que introduz, a gente introduz um pouco de cântico, que eu não sabia nada de Marabô, porque não me interessava, que eu jamais, de hipótese alguma, eu jamais pensei, nunca pensei que eu teria Exu Marabô como o meu Exu de frente. Jamais, nunca pensei nisso. Não é por nada que eu tinha nada contra ele, não. Eu achava muito bonito nos outros. Eu já tinha visto, mas nunca nem estudava, nunca procurava saber como eram os filhos dele. Nunca procurei nada, porque eu não, na minha cabeça eu não achava que esse Exu fazia parte da minha cabeça. Nunca pensei. E mas olha, eu vi ele e eu não sabia que ele era meu Exu. Mas que coisa interessante, né? E eu vi ele mesmo, e ele ficou ali na minha cadeira game, olhando para minha cara, e eu ali dando chilique, porque eu vi aquele homem forte, sem sandália, sem sapato, de calça, as mãos muito fortes, pés grandes, um corpo muito forte, corpo bonito, a cor da pele dele muito bonito, que ele era moreno, morenão, forte demais, aquele peito de autor feliz, aquele peitão. Um homem bonito, um homem muito bonito, só que tinha chifre. Eu fiquei muito assustado, principalmente quando vi o chifre, porque eu entendi que era um demônio, até o mestre me contar. Por isso que eu antes não ligava muito, porque para mim que eu tinha visto ele era um demônio, ou um diabo, alguma coisa, que isso ainda é resquício do evangelho na minha mente. Nada, quando eu vi na época, né? Quando o mestre me explicou direito, eu entendi. Eu nunca me esqueci disso, porque eu tenho essa imagem ficou gravada na minha mente, que só de estar aqui falando, eu lembro direitinho como ele era, como ele estava descalço, tudo, eu lembro tudo, eu estou descrevendo, mas eu estou aqui, ó, é como se eu estivesse vendo como ele é, a forma que eu vi. E ele ficou ali olhando para mim, só olhando, não fez nada. Aí pronto, eu desci, naquela noite eu não dormi mais lá, dormi aqui embaixo. Depois peguei meu colchão e dormi aqui embaixo. Depois passou. Eu deixei um pouco para trás,
porque eu até então não sabia que era isso, até quando eu tive a oportunidade de perguntar sobre o que eu vi, o que era, que o próprio mestre me disse, que era o Exu Marabô, meu Exu. Aí eu fiquei passado. Eu, na hora, fiquei até meio assim chocado. Eu disse, mas, mestre Junqueira, eu já assentei todos os meus Exu. Como pode eu ter outro Exu, Exu Marabô? Como pode, mestre? Pois ele disse, pois é, meu filho, é seu Exu de frente. Esse é o seu Exu da coroa. Aí eu fiquei passado. Aí pronto, ali a gente foi conversando outras coisas, ele me ensinou a fumar cachimbo, etc, etc. Aí ficou essa programação que eu disse a ele, tá, se é meu Exu de frente, né? Já que eu fiz para os outros, eu vou fazer para ele. Porque eu não imaginava que ele seria meu Exu e que era meu Exu de frente, eu vou fazer para ele, né? Para eu aprender os cânticos dele. Fui pesquisar para ver como eram os filhos dele, que bate muita coisa, bate comigo. Fui pesquisar para ver a importância que ele tinha no astral, qual era o trabalho dele, para ver como eram os cânticos dele, para ver tudo dele. Aí saí pesquisando, já pesquisei tanto, pesquisei muitos cânticos, aprendi muitos cânticos dele. Vou cantar um aqui para vocês. Seu Marabô, quem te chama sou eu, porque estou desesperado. Seu Marabô, quem te chama sou eu, porque estou desesperado. E nas horas das aflições, seu Marabô é meu advogado. Nas horas das aflições, seu Marabô é meu advogado. De Marabô, 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 Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. É Marabô, Marabô, Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. A lua brilhou, anoiteceu, e nessa hora eu vi o rei se aproximar. A lua brilhou, anoiteceu, e nessa hora eu vi o rei se aproximar. Seu Marabô, Alaruie Mojubá, seu Marabô, Alaruie Mojubá, seu Marabô, Alaruie Mojubá, seu Marabô, Alaruie Mojubá. A lua brilhou, anoiteceu, e nessa hora eu vi o rei se aproximar. A lua brilhou, anoiteceu, e nessa hora eu vi o rei se aproximar. Seu Marabô, Alaruie Mojubá, seu Marabô, Alaruie Mojubá, seu Marabô, Alaruie Mojubá, seu Marabô, Alaruie Mojubá. Ventou no canavial, um trovão lá no céu ecoou. Ventou no canavial, um trovão lá no céu ecoou. Salve Ançã e Xangô, salve a coroa de Exu Marabô. Salve Ançã e Xangô, salve a coroa de Exu Marabô. Ventou no canavial, o trovão lá no céu ecoou. Ventou no canavial, o trovão lá no céu ecoou. Salve Ançã e Xangô, salve a coroa de Exu Marabô. Salve Ançã e Xangô, salve a coroa de Exu Marabô. Larau, Exu Marabô, salve suas forças. Vocês dizem que eu cantei 2 cânticos que falam na coroa de Exu Marabô, tanto o antes desse que eu cantei agora e esse, todos os dois falam na coroa de Exu Marabô, que é os chifres que eu vi. Que Exu Marabô não tem chifre, é uma coroa. Só que aos meus olhos eu vi chifres, mas não era. Pronto, isso esclarecido, vamos seguir para. Aí aqui foi quando eu comprei as quartinhas. Comprei para mim e para ela
Comprei a preta para ele, né? Aqui, se eu não me engano, foi quando eu comprei as garras de Exu. Vamos abrir aqui para vocês verem aqui, ó, como é as garras de Exu. Ó. Isso aqui é garra de Exu. Tudo isso aqui é para assentamento. Eu comprei quartinhas para ela, comprei para mim, comprei as garras de Exu. Aí são 7 garras de Exu. Isso leva dentro do assentamento. É uma das coisas que depois eu ainda comprei o resto das coisas. Aí então, vamos lá. Aqui, se eu não me engano, foi as do Exu dela. Aqui foi as firmas, ó, porque aqui também, como ele não tinha guia, eu fui fazer a guia para ele. Inclusive, eu decidi fazer a guia dele com miçangra vermelha rachadinha de preto. E essas firmas eu comprei 2 para botar. Eu comprei 10, dividido com minha amiga. 5 para ela, 5 para mim. 2 eu botei no Exu Caveira, 2 eu botei em Marabô, só que uma delas quebrou, que uma ficou na quartinha, mas depois eu tive que tirar porque uma quebrou. Aí pronto, eu fiz a guia dele, eu comprei um pingente na China, lindo, tá aqui as firmas, ó. Isso aqui foi quando a gente começou a comprar as coisas, quando eu soube que eu tinha, que o que eu vi era ele, aí eu tomei a decisão de fazer. Aqui, ó, foi quando eu comprei o pingente dele, aqui foi o de caveira. Aqui foi quando eu comprei a miçangra, aí eu pensei, vamos dividir a miçangra rajadinha, porque eu faço a guia de Exu Marabô, eu faço a guia de Maria Padilha e os detalhes, as pulseiras e os detalhes da quartinha, aí também fazemos as guias do teu Exu de 2 cabeças, da tua pombagira das rosas e os detalhes das tuas quartinhas e também as pulseiras, ainda sobra miçangra. E a gente dividiu o valor do saco de meio quilo de miçangra. Foi o que a gente fez, deu certo. A gente fez tudo e sobrou muita miçangra ainda. Aqui, ó, foi quando eu fiz já uma pulseira para mim, com a miçangra rajadinha. Aqui foi quando eu fiz que isso aqui não tinha nada a ver com ele, mas eu fiz a guia de Padilha, que já existia com miçangra preta e vermelha, só que eu fiz com a rajadinha. Bom, aqui foi quando chegou o pingente, que levou em torno de 28 dias para chegar, 28, 25, que eu comprei na China. Quando eu estava procurando um pingente para botar na guia dele, e esse pingente assim de cabra, eu achei lindo, com 2 pedras vermelhas nos olhos. Eu disse, caramba, esse é a cara dele. Aí eu comprei o pingente e botei na guia, mas ficou muito lindo, porque tinha tudo a ver com a história. Quando chegou, aí aqui eu já corri para fazer. Foi chegando e eu corri para fazer. Aqui eu já tinha preparado a quartinha e feito a guia dele com o pingente. Ficou lindo. Tá aqui, ó, a guia com o pingente. Ó. Fiz tudinho. E a minha pulseira que está lá. Eu sempre gosto de fazer as pulseiras porque quando eu quero tocar de pulseira eu toco. Mas ultimamente eu só uso a pulseira de Exu do Lodo e a pulseira de Exu Caveira e a do meu orixá, que é as que eu deixo sempre, eu mal troco, mas eu tenho de cada um, porque se eu quiser usar de Padilha eu uso, se eu quiser usar de Marabô eu uso, se eu quiser usar a de Ançã eu uso, porque eu tenho, se eu quiser usar de Ogum eu uso, se eu quiser usar a do Preto Velho eu uso, que eu fiz para ele, se eu quiser usar de Pina Branca eu uso, se eu quiser usar a do Mestre Quebra-Pedra eu uso, porque cada um faça uma pulseira, porque quando eu quiser usar exatamente a pulseira deles eu uso. Aí aqui eu tinha feito, né, essas. Ficou muito legal, do jeito. Isso aqui foi depois que eu fiz. Aqui é a estalta que eu quero comprar para ele, que é o 3º modelo da estalta feito pelo grupo eu me esqueci o nome desse grupo, é o grupo que faz as estaltas de resina. Eu comprei a estátua de Exu do Lodo deles. Quando eu lembrar eu digo a vocês, essa estalta é deles. No futuro eu quero comprar essa estalta para ele. A única coisa que eu não comprei foi a estalta. Aqui foi uma das firmas que quebrou, como eu falei, eu tive que substituir. Aqui foi quando chegou a minha ferramenta que eu comprei lá do Santo Anteli.
Então minha ferramenta chegou, ela vem dentro de uma caixa, blá, blá, que foi quando eu fiz o unboxing, botei no canal. Aqui a ferramenta, esse símbolo que você vê é o símbolo dele. É o símbolo que ele faz ponto riscado e é o símbolo que vai para a capa dele. Só que eu ia fazer uma coisa com essa ferramenta, eu ia pintar lá. Logo no dia que eu recebi, eu tinha ainda tinta preta, corri, já pintei com ela, que eu tinha tinta spray preta. Naquele mesmo dia, eu peguei e pintei ela. No mesmo dia. Aqui foi quando eu fui para a cidade comprar o resto das coisas, pintou uma graninha. Meu amigo me deu um presente de aniversário de novo, que o que ele me deu para compensar o texto do lodo foi em outro ano. Aqui ele me deu novamente, foi R$ 300 que eu comprei o presente de aniversário, eu fui comprar o resto das coisas e pro mestre também. Aí foi então que aconteceu aquilo, né? Que eu ia desmaiando na cidade, blá blá blá, quebrou o pescoço do mestre. Apesar que eu conto com as coisas e quebra-pedra depois. Aí pronto, aqui vai estar um pouquinho misturado, porque aqui eu fiz 2 assentamentos de uma vez. O resto das coisas está lá dentro, as ervas estão lá dentro, eu já macerei as ervas, tudo aqui ia ser lavado nas ervas, né? As coisas de Exu ainda ia ser lavado na cachaça e tem umas coisas dentro, na cozinha, com as ervas preparadas para fazer os assentamentos, que foi naquele momento que eu fui para Recife. Que eu assentei os dois de uma vez, que foi o Exu e o Mestre Quebra-Pedra. Aí aqui, ó, eu já tinha terminado de fazer os assentamentos. Terminado de fazer, tinha cantado, tinha fumado charuto em cima, tudo prontinho, com a vela acesa, já tinha passado por todo o processo, né, de assentamento. Esse aqui é o de Exu Marabu. Quando eu vi essa pedra, que ó, que tá, na hora que eu vi, eu peguei e senti ela, a pedra da vida. Eu disse, esse é o que tá que eu quero. Aqui é o mestre, né, que eu aceitei junto com ele, porque eu comprei as coisas tudo junto, aí eu fiz tudo de uma vez só. E ele aqui, ó. Aqui foi quando eu comecei a preparar a oferenda dele. Eu comprei fígado. Você pode dar vários tipos de oferenda, mas eu quis logo dar com fígado. Fígado fresco. Preparei na cebola roxa, no azeite de dendê com sal. Aí preparei a farofa com a farofa de farinha de mandioca, com sal, cachaça e azeite de dendê. Aí aqui você vai preparando. Você pode também dar miúdo, várias coisas. Tem vários tipos de oferenda que Exu come, tá? Um monte. Essa foi a minha de princípio, mas eu dei mais coisas. Que eu fiz uma oferenda para ele cheia de coisas. Aí aqui eu estou montando a oferenda dele no assentamento dele. E continuei montando. Aqui você vê, ó, já estou montando. Eu estou preparando os padê também dele, que eu fiz 4 padê para ele. Eu fiz um padê de farinha com azeite de dendê, sal e cachaça, igual que levou dentro do assentamento, mas eu fiz para frente. Fiz um padê de farinha com água, eu fiz o padê de mel e fiz o padê de farinha de milho, né, de fubá. Fiz os 4 tipos de padê para ele. Aí aqui você já vê os 4 tipos de padê, aqui tá tudo pronto, ó. Aí aqui você vê a cachaça, eu fumei os charutos, aqui tá o padê de mel com charuto, aqui tá o padê de farinha de milho, o padê de farinha normal, o outro padê de água. Todos os padê aqui junto num assentamento de Marabu. Aqui foi o mestre que foi assentado junto com ele, o mestre Manuel Quebra-Pedra. E no dia eu assentei os dois juntos. Pronto, como eu fiz junto, eu estou deixando ver o mestre, mas eu fiz os dois juntos, porque eu comprei tudo para fazer junto. Depois eu conto um pouquinho do mestre, com por que eu assentei o mestre e como aconteceu. Aqui, o principal aqui é Exu Marabu, tá certo? Essa oferenda passou 3 dias aqui, toda vez de madrugada, quando eu descia para urinar, eu passava por junto, eu cantava para ele, pedia licença, eu sentia ele aqui presente comendo a oferenda dele. Toda vez que eu passava de madrugada para urinar, eu sentia.
uma força tremenda junto das oferendas. Aqui foi a tauba que eu comprei para o jogo de búzio com os Exu, que esse búzio é de Exu do Lobo. Então bora lá. Eu vou cantar mais um canto. Bora lá. Vou cantar mais um cântico para terminar o vídeo. Ela do Exu, ela do Exu, marabô, marabô, mojubá, marabô, marabô, mojubá, marabô, marabô, mojubá. De capa e cartola preta, anel de ouro no dedo, charutos, fumaça clara, cunhaque de casca rara. Ele, seu marabô, trabalha com mano e mana, quizácia do Iaô. Não brinca com marabô, quizácia do Iaô. Não brinca com marabô, marabô, futuro e presente, marabô, presente e passado, marabô, na vida da gente. Em cada búzio jogado, marabô, futuro e presente, marabô, presente e passado, marabô, na vida da gente. Em cada búzio jogado, ele trabalha, é protetor. Aqui quem fala é marabô. Ele trabalha, é protetor. Aqui quem fala é marabô. De capa e cartola preta, anel de ouro no dedo, charutos, fumaça clara, cunhaque de casca rara. Ele, seu marabô, trabalha com mano e mana, quizácia do Iaô. Não brinca com marabô, quizácia do Iaô. Não brinca com marabô, marabô, futuro e presente, marabô, presente e passado, marabô, na vida da gente. Em cada búzio julgado, marabô, presente e passado, marabô, futuro e presente, marabô, presente e passado, marabô, na vida da gente. Em cada búzio julgado, ele trabalha, é protetor. Aqui quem fala é marabô. Ele trabalha, é protetor. Aqui quem fala é marabô. 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 Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. É marabô. Marabô. Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. Exu é pequenininho, mas é bom trabalhador. Larau, Exu, marabô. Pois assim foi como aconteceu com o marabô também, que foi uma surpresa. Se inscreva no canal, dá um joinha, tchau.